Olá, gente, boa tarde. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa live especial. Quero dizer que é com muita alegria e responsabilidade que nós estamos realizando esse trabalho para fortalecer a nossa profissão, ampliar as nossas redes e dar mais segurança e confiança para o nosso processo. A nossa profissão é uma profissão de muita responsabilidade e eu percebo que muitos de nós passamos por muitas dificuldades sozinhos. O consultório é uma atividade solitária. E nós criamos então esse espaço para que eu e você pudéssemos compartilhar temas da psicologia para além dos muros da faculdade, para além dos programas de pós-graduação, fortalecendo assim a nossa prática clínica e nos fortalecendo como profissionais. Eu aproveito para agradecer a todos do Espaço Identidade, do Movimento Val Psicólogo, os nossos alunos queridos do Psicoclínica e todos vocês psicólogos que estão tirando um tempinho para cuidar de si e cuidar da sua carreira, fortalecendo assim então o seu exercício profissional no seu dia a dia. Para quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é Cátia Isidoro, eu sou psicóloga, professora e palestrante. E há pouco mais de 20 anos eu estou me dedicando ao estudo de diversos temas da psicologia. E o nosso compromisso é esse, né? Para que você tire o seu diploma da gaveta e o seu medo do coração e possa exercer a sua profissão com mais segurança, sabendo aquilo que você está fazendo, mais preparado para a nossa prática profissional. Vamos juntos, então, ampliar a nossa rede. Eu costumo dizer que somos todos psicólogos. Isso nos une, a psicologia nos une. Nós temos muitos temas que podemos trabalhar juntos para além da nossa abordagem profissional. Porque é necessário, gente, a gente saber o que está fazendo, como está fazendo e por que está fazendo. Todas as pessoas que nos procuram, ela espera isso da gente. É o nosso papel, a nossa obrigação aprofundar no nosso exercício profissional. Bom, vamos trabalhar o tema de hoje, né? O tema de hoje é cuidado com a agenda cheia. Gente, tem muito tempo que eu tô querendo falar desse tema e chegou a oportunidade, né? Eu acho que a jornada do Psicólogo Seguro, ela nos convida também a olhar para esse lado. Então vamos olhar para isso mais de perto e eu vou contar uma história para vocês. Não sei se vocês sabem, em 2019, algumas pessoas que já me acompanham há mais tempo, em 2019, como que estava a minha vida profissional? Eu já tinha 19 anos de contato com a psicologia, eu já tinha 15 anos de consultório, 11 anos do Espaço Identidade, que é a nossa empresa de consultoria, treinamento e psicoterapia, 11 anos como professora de psicologia nos cursos de graduação e algumas pós-graduações. E a minha agenda ela era dividida por esses afazeres, né? Sala de aula, consultório, as palestras, algum trabalho de consultoria. E o que definia a organização da minha agenda era a faculdade, né? Porque geralmente de 6 em 6 meses a faculdade me passava ou alguma outra disciplina, se eu iria lecionar de manhã ou à noite, quantos dias na semana seriam. Então, nesse momento, era isso que definia como eu poderia conduzir a minha agenda para atendimento. Então, se eu poderia atender 4 pessoas, 6 pessoas ou 8 pessoas por dia, né? Eu fiz aqui algumas perguntas, aproveitando, olhando assim para a minha jornada, e eu coloquei 2019 porque foi quando eu comecei a fomentar esse projeto que vocês estão tendo acesso hoje. Ele chamava Aulão com Cátia Isidoro, depois veio o Plantão, né? E então são 3 anos que eu estou aqui me preparando, né, estudando mais para estar aqui no online. Esse é o meu jeito, né, gente? O meu tempo é como eu faço isso. Mas eu falei assim, gente, o que eu posso hoje compartilhar da minha experiência, daquilo que eu tenho observado na vida dos meus ex-alunos, dos meus alunos, sobre quando a gente vê uma frase, enche a sua agenda, né? Tem uma agenda cheia e é tão atrativo. Mas o que vale a pena a gente também refletir e olhar para isso. Então, eu fiz algumas perguntas, como de costume, né? Nós fazemos muitas perguntas, né? A gente, psicólogos, temos essa prática de não nos contentar com respostas finais, né? É isso e ponto final. Mas vamos lá as perguntas para ampliar o nosso olhar sobre essa reflexão da agenda cheia. Primeiro, a pergunta é, o que é a agenda cheia para você, não é? Você já parou para pensar? Dentro da sua rotina, de tudo que você vive, o que seria uma agenda cheia?
Você consegue responder isso? Assim, Kátia, a agenda cheia para mim seria tantos clientes, trabalhar quantos dias na semana? Reflita aí, por favor, e escreva. Pega um papel, uma caneta, aproveita. Vai ser bem interessante você olhar para isso a partir de várias perguntas que eu trouxe aqui para refletirmos. Você que vive de consultório e está aqui me escutando, me diga, quantas horas do dia você separa para o consultório? Você trabalha 6 horas por dia, você trabalha 8, você trabalha 10, você trabalha 12. Tem colegas de profissão que trabalham 12 horas, chegam 7 horas no consultório e saem 19. Mas e você? Quantas horas por dia você separa para o consultório? Além disso, o seu trabalho hoje, você oferece o seu serviço mais para pessoas de convênio ou particular? E se é convênio ou particular, observe qual é o tempo de atendimento. É um atendimento de 30 minutos, é um atendimento de 45 minutos, é um atendimento de 50 minutos, é um atendimento de 1 hora, é um atendimento de 1h30, de 2 horas. Como é o seu trabalho? Ou como você deseja que seja, se você ainda não está praticando. Se você trabalha 12 horas, né, 7 horas por dia, você tem pausas. Qual que é o seu tempo de almoço, seu tempo de café da tarde ou da manhã? Como que você administra esse descanso em 12 horas de trabalho? São 12 horas todos os dias? São 12 horas dia sim, dia não? Olha também para qual é a sua meta. Você já desenhou isso? Nossa, eu tenho uma meta de atender 10 pessoas por semana nesse valor X, que vai dar mais ou menos isso. Gente, eu tenho um recado para vocês, uma frase que eu adoro falar. Papel aceita tudo. Você vai escrever aí, ó. Escreve. Ah, Kátia, minha meta é 10 pessoas por dia vezes valor X de sessão é igual a tanto. 10 pessoas por semana, 20 pessoas por semana, 30 pessoas por semana. Então, 3 dias na semana, 12 horas por dia, a maioria convênio. A gente precisa observar isso, porque às vezes aí, ó, 12 horas por dia, a maioria convênio, 3 dias na semana, às vezes a agenda tá cheia. Será que é só uma questão de agenda cheia, né? A gente está aqui para repensar nisso e repensar mesmo a forma que a gente tem trabalhado e de acordo com qual que é o nosso desejo, né? Qual que era o nosso sonho. Porque entre a graduação, ser estudante e virar um profissional, tem uma jornada. E depois que você se torna profissional, nessa construção de carreira, tem outra jornada. Para alguns mais rápido, para alguns mais lento, para alguns via parceria com alguns lugares que já preenchem essa agenda para você, às vezes lugares que já têm uma demanda específica. E são esses lugares, né, esses consultórios ou essas parcerias que encaminham pacientes para vocês. Mas tiveram pessoas aqui que tiveram que construir a própria clientela. Então cada um de nós vai ter uma história. Mas para observar aí, assim, qual que é a sua meta? Kátia, minha meta é fazer tanto por semana, ou tanto por mês, ou fazer um dinheiro em relação a isso. A gente hoje está falando de agenda cheia, tá? Então a gente está olhando para isso. Então se você atende muitas pessoas por dia, você divide, Kátia, então tá, eu vou atender 4 pessoas na parte da manhã, vou dar uma pausa, uma relaxada, uma descansada, fazer meus relatórios, dar uma respirada e atender mais 4 ou 5 pessoas à tarde. Ou não, você vai emendando um atendimento atrás do outro. 8, 9, 10, 11, 12, meio-dia, 1, 2, 3, 4, 5. Observa aí como estão os seus intervalos. Observa também, eu já falei, né? Quem cuida da sua agenda. Se é você mesmo, se você tem uma secretária, se é você que cuida da sua agenda, qual o momento que você tira para cuidar da sua agenda? Para fazer a manutenção da sua agenda? Para avisar os seus pacientes qual é o dia da próxima sessão? Para mandar um lembrete? Ah, o paciente já sabe que toda quinta-feira, 4h30 da tarde, o horário é dele. Ele já sabe, mas você faz a manutenção, o manejo disso? Você manda um lembrete? É você mesmo que faz? Isso toma seu tempo? Você tira um dia da semana para fazer isso? Ou você tem uma secretária, ou um sistema online que organize isso para você. Você, nos intervalos, faz anotações, você faz anotações durante o atendimento. O trabalho que você presta hoje num consultório, numa clínica, você tem que fazer relatórios a cada atendimento, na sequência.
Você faz algum tipo de avaliação, aplica teste, corrige esses testes. Você atende mais criança, atende mais adolescente, atende mais adultos, mais casais, mais idosos, mais família. Kátia, por quê? Porque vai fazer diferença na quantidade de pessoas que você atende. O seu tempo dedicado a esse serviço, o valor da sessão. Intervalo para o almoço. Todos os dias à noite envio a agenda do dia seguinte. E aí é isso, né? Quantos dias da semana você trabalha. Se você é um profissional que trabalha de segunda a sábado, se você trabalha dia sim, dia não, se você trabalha 3 vezes na semana, se você tira um dia de folga. Isso tudo pra gente olhar para essa questão da agenda cheia. Gente, toda vez que eu vejo essa frase, né, eu coloco uma interrogação gigante. Porque são tantos fatores que interferem. E, a princípio, parece bem atraente. Porque, na verdade, todos nós que investimos numa carreira, numa profissão, seja ela qual for, a maior parte de nós sonha em viver dessa profissão. Ser sustentado financeiramente por ela. E é justo. Vocês fizeram um investimento nessa carreira, vocês estão a serviço das pessoas e merecem receber um valor por isso, um valor justo para sustentar seus outros sonhos, seus desejos, seus estudos. Não é errado você querer ser bem-sucedido financeiramente. Mas até ser bem-sucedido financeiramente é uma pergunta que a gente tem que fazer. O que é ser bem-sucedido para você? O que é ter sucesso para você? Então, na hora que eu estava lá falando para vocês que em 2019 eu dividi a minha agenda com sala de aula, com trabalho no consultório, palestra, consultoria, o que era sucesso para mim? Talvez quando eu me formei lá atrás, ou quando eu estava na faculdade, no meu primeiro dia de aula em 2000, o que era ter sucesso para mim? Eu lembro de uma cena da Mara Viana, minha professora, minha orientadora, foi terapeuta da minha mãe, fez uma maravilha assim, na época da nossa vida, a gente estava vivendo um momento muito difícil. E eu lembro que a Mara era uma professora muito elegante, sabe? Ela era mais velha, pra mim, né, na época que eu entrei na faculdade com 18 anos, de meia idade, deve ser que agora ela tinha minha idade, eu tô chamando ela de mais velha. E a Mara chegava muito elegante, ela fazia supervisão com o Kinê. E eu olhava para a Mara com encantamento, assim, sabe? A Mara foi uma das professoras que me fez entender muitas coisas da psicologia, da vida, muito generosa. E eu olhava para a Mara e pensava assim, Deus, que eu tenho a oportunidade de viver da psicologia como a Mara vive, né? Ela era professora, ela atendia no consultório. Mara era uma mulher de uma voz mansa, suave, delicada. E aí tinha um outro professor de estatística que não era psicólogo. Quem é da minha turma estiver assistindo a live vai lembrar disso. Não vou falar o nome para resguardar o professor. E ele chegava todo avacalhado, com uma mochila da Samsonite atravessada no corpo, né? Tentando explicar pra gente estatística para psicólogo, enfim, né? Principalmente para os meus colegas profissionais que foram para a área de psicometria. E eu ficava comparando assim, a vida dos professores para serem referências para mim naquele momento da formação. E é óbvio, né, que quando nós estamos nesse lugar do estudante, para quem é apaixonado pela psicologia e desejou viver da psicologia, seja ela em qual área, clínica, jurídica, hospitalar, do esporte, RH, enfim, tantas outras. Um sonho era tirar o nosso diploma da gaveta, né, não deixá-lo nunca ir para a gaveta, e enfrentar todos os nossos medos de início de formação. E que a gente se sentisse feliz e bem-sucedido, né? Mas a pergunta é essa, assim, o que é ser bem-sucedido? Eu nunca me perguntei para a Mara se a agenda dela era cheia, se não era cheia. Nunca me passou pela cabeça perguntar para algum professor como que era isso na vida deles. E aí eu lembro que quando eu comecei a lecionar, em 2008, e já vivendo de psicologia, já sendo coordenadora na área de RH, foi o mesmo ano que a gente fundou a nossa empresa, eu ficava muito chateada de alguns professores não encorajarem os alunos a quererem viver de psicologia e repetirem muitas vezes em sala de aula que psicologia não dava dinheiro. Olha que desconforto, não é, gente? Imagina você investindo numa profissão, deixando de investir em qualquer outra coisa na sua vida, passando por 5 anos e falar assim, gente, como que vai ser essa jornada, né? E é óbvio que o resultado final vai depender muito de como você se comportou na faculdade, quais parcerias que você fez, quais estágios, se você já cuidou dessa carreira desde o início,
Tem muitas coisas que interferem no por que a sua agenda é cheia ou não, a não ser que tenha alguém que alimente a sua agenda. Algum sistema, alguma rede de apoio que alimente a sua agenda, né? Então, essa frase, ela pode ser muito atrativa. Mas eu convido vocês a refletir e responder assim, honestamente, cada ponto desses, do que é agenda cheia para você, e aproveita para colocar o que é sucesso para você. Eu fico muito preocupada, né? Porque às vezes vocês não colocam diante dos seus olhos quais são os seus objetivos com a psicologia, quais são os seus objetivos com o consultório. E desconsideram com que é a sua realidade, o seu contexto, o seu público, a região que você mora. Se você ainda não veio para o online, venha para o online. Quebre essa barreira, peça ajuda. Me manda uma mensagem, me pergunte. Mas o que eu percebo de mais importante, para além de ter uma agenda cheia, é como você, psicólogo, está. Qual que é o seu preparo? Como que você está cuidando de si mesmo? Se você de fato está se dedicando, estudando, se preparando para receber aquela pessoa que chega no seu consultório. Porque, gente, uma pessoa mal atendida, e vocês que estão aqui são psicólogos, podem observar aí ao longo da carreira de vocês, às vezes aquele atendimento que não foi tão legal assim. Essa pessoa, a gente tem essa responsabilidade de dentro do consultório, a pessoa levar, né, as questões dela, as reflexões, a organização dos pensamentos e das ideias, e dependendo daquilo que a gente faz, a vida dela vai tomar um outro rumo. Então eu fico muito preocupada se sua agenda é muito cheia e seu conteúdo está muito vazio. Se sua agenda está muito cheia e você ainda não sabe como fazer, o que fazer. Porque 1 ou 50 você pode servir, né? E eu não estou colocando a responsabilidade de um acompanhamento terapêutico somente na gente. O paciente, ele sabe que o processo terapêutico é de muita responsabilidade dele também, né? No processo, no trabalho, ele trabalha, né? Ele entra nesse modo possibilidade de mudança, de alteração de pensamento, de visão de mundo, de olhar para si mesmo. Então, mais do que ter uma agenda cheia, vale a gente pensar assim, mesmo que seja uma pessoa que eu esteja atendendo, como que está esse processo? Depois de 2019, né, que eu também vim para o online, e estudando como ter um novo posicionamento na internet, eu me deparei com muitas promessas, e vocês também devem ver muitas delas aí. A gente se depara com o resultado final, às vezes uma foto, um vídeo editado, né? Tá tudo pronto, tá tudo muito pronto. E quando a gente resolveu trazer conteúdo da psicologia, e eu repito, né, para além dos muros da faculdade, para além dos programas de pós-graduação, o meu objetivo, a princípio, era alcançar o maior número de pessoas com conteúdos da psicologia. A psicologia não pode ser só pra gente. A psicologia não pode ser só para quem faz terapia. As pessoas, elas podem lançar mão de temas diversos, de reflexões que a gente pode trazer aqui, que às vezes uma caixinha de pergunta que você coloca, uma enquete, um post, aquele dia, aquela pessoa que parou para prestar atenção naquilo que você postou, naquilo que eu postei, ela já pode tomar uma outra decisão para alguma coisa que ela esteja vivendo. E eu falo aqui direto, esse trabalho não visa substituir nenhum processo terapêutico. A ideia nossa aqui não é essa. Mas a gente não... Minha ideia, né, naquela inquietação, naquele momento a psicologia não pode ser só nossa, né? A psicologia, ela tem que alcançar mais pessoas. E isso aconteceu e está acontecendo. Eu não alcançaria tantas pessoas numa hora de atendimento. Seria só aquele 1 a 1, às vezes uma família, né? Mas os vídeos gravados, para quem assiste ao vivo, para quem assiste gravado, vai alcançando várias outras pessoas que eu nunca tinha alcançado na vida. Mas eu comecei, depois da pandemia, a ficar preocupada com uma outra coisa. Depois da pandemia, gente, eu falei assim, como que está o profissional da saúde e principalmente da psicologia que atende no consultório? Que está atendendo essa multidão de pessoas que chegaram pra gente e que passaram a enxergar a necessidade do nosso trabalho porque elas estavam em sofrimento. Nós estávamos todos em sofrimento, né? Não é somente elas, não. Então, essas pessoas que estavam se sentindo tão perdidas, com medo da vida, com medo da morte, com medo de perder algum ente querido, ou perdendo entes queridos, a incerteza do comércio abre e fecha, pessoas fechando negócio. A gente viveu um momento, e eu espero que você não passe por essa página sem elaborá-la,
né? O que aconteceu com a gente, com a humanidade, foi algo muito sério e ainda é algo muito sério. Eu comecei a me perguntar assim, como está esse profissional da psicologia recém-formado? Ou que voltou a atender, ou passou a atender como transição de carreira? Ou mesmo nós que já havíamos formado há muito tempo, mas estávamos recebendo outro tipo de conteúdo dentro do consultório, um outro tipo de público. Ou a pessoa que estava começando. Será que essa pessoa se sentia de fato seguro para realizar aquele trabalho, aquele acolhimento, aquelas pessoas? Será que ele estava preparado? Será que ele sentia confiança de fazer aquilo que ele estava fazendo? Será que ele sabia o que fazer e por que fazer? Isso virou a nossa bandeira, né? Nós estamos aqui para que você, para que eu, possamos nos sentir cada vez mais preparados e seguros para a nossa prática clínica, porque isso interfere diretamente na nossa credibilidade. E a gente está aqui numa onda, aproveitando, infelizmente, uma situação terrível, das pessoas terem nos enxergado, enxergarem o nosso trabalho, que podem, de fato, promover uma possibilidade de promoção de saúde na vida delas. Então, a minha preocupação é com você, psicólogo, que está aqui me assistindo. É comigo, né? E todos os meus colegas de como a gente tem feito esse trabalho. Porque, gente, como professora, né, de centenas de alunos que passaram por mim, pelos meus colegas de profissão, várias vezes a gente conversa assim, será como que foi o final da formação dessas pessoas? Será como que esses meninos ou meninas, né, agora homens e mulheres, adultos, formados, profissionais, eles estão atravessando esse momento? Será que ainda sozinhos, isolados, numa tentativa de acertar, fazendo mais estudos de pós-graduação, achando que isso é um caminho, uma resposta, ou enchendo a agenda? E aí não interessa se você atende uma pessoa ou 50 pessoas. Eu queria muito que você refletisse sobre isso. Como que está a qualidade do meu trabalho? O que a gente tem feito para aparar as arestas da nossa formação? Qual que é o nosso compromisso de estudar continuamente? Qual que é a qualidade do nosso trabalho? Se você está em algum processo de acompanhamento, quais são as suas referências, o seu embasamento? Como que está a sua saúde, as suas relações, o seu processo terapêutico? Como que o seu paciente está recebendo o seu trabalho, o seu serviço? Como que ele percebe a psicologia através de você? E, de fato, se a gente está aqui a serviço de um trabalho que promova a saúde e o bem-estar das pessoas. Isso, para mim, é muito mais importante do que ter uma agenda cheia, porque esse seu trabalho bem feito, como consequência, vai fazer a sua agenda crescer, porque o seu paciente, ele vai querer te indicar. Ele vai querer falar de você. Ele vai querer te falar da transformação que está acontecendo na vida dele. Então, nós estamos aqui levantando perguntas, né, para que você possa dar algumas respostas internamente. Respostas que precisam ser dadas, para que a gente não fique nessa ilusão dessa cenoura que fica na nossa frente, assim, de uma agenda cheia, lotada, sendo que a gente não está assumindo nenhum compromisso com a nossa formação, com a entrega do nosso trabalho, com o nosso preparo. Então, Kátia, por que esse tema é importante, né? Geralmente eu falo isso, para nos lembrar que ter uma agenda cheia pode ser muito bom. Muito importante a gente sustentar a nossa vida financeira, sustentar os nossos sonhos, ter liberdade financeira, viver de consultório. Mas, gente, um atendimento no escuro, sem segurança e sem preparo, pode ser muito perigoso. Podemos influenciar a vida das pessoas que nos procuram, a vida delas pode sim tomar outros rumos. Só que na nossa profissão isso pode ficar muito camuflado, porque estamos só eu e o paciente. Mas você, aí dentro de você, você sabe qual é o trabalho que você tem oferecido. Imagina uma agenda cheia de um profissional despreparado, inseguro, sem confiança. Uma agenda de um profissional que não sabe o que fazer e por que fazer. Gente, isso é muito sério. E fora, né, que é esse mesmo paciente que vai sair do consultório e ele vai falar as frases que a gente às vezes escuta. Eu fui no psicólogo e nada adiantou. Ou eu já fui em 10 sessões e nada aconteceu. E eu não estou considerando aquele paciente imediatista que não se envolve, que não se entrega, que não trabalha no processo terapêutico, né? Não, eu estou falando daquele que confiou e trabalha e se dedica. E de repente ele sente que você não está ali, né? Ou que você não está preparado para fazer aquilo que você está fazendo. E nesse espaço, né, quando a gente pensa no plantão, quando a gente dá essa reviravolta,
de começar a falar especificamente para profissionais da saúde, para psicólogos clínicos ou para aqueles que desejam trabalhar na área clínica. Eu considero a minha jornada, a minha trajetória, tem mais de 20 anos que eu tenho contato com a psicologia, tem 22 anos que eu estou aqui. Chega a me emocionar de verdade, né? Eu acho esse trabalho de uma responsabilidade imensa. E como madrinha de diversos alunos, de diversas turmas, o que eu poderia fazer a mais para que a gente continuasse juntos, segurando um pouco na mão do outro dessa forma, para que a gente pudesse atravessar as dificuldades da carreira, do início de uma carreira, ou de casos que aparecem para a gente que a gente ainda não tinha entrado em contato com isso, para ampliar mesmo o nosso preparo para a prática clínica. Todas essas perguntas, gente, se fazem necessárias para que a gente possa olhar para o desenvolvimento da nossa carreira, para o nosso processo de melhoria contínua. Isso é para sempre. Não se iludam. Se vocês estudaram e acham que acabou, não acabou. Nunca vai acabar. A humanidade está viva em constante mudança. Isso não vai acabar. Então, quem nos procura, ele procura sim um profissional que ele acredita, que ele confia, que está preparado e seguro para fazer aquilo que ele está fazendo. Então, gente, sem receitas de bolo, se preparem, né? Começa por aqui respondendo essas perguntas, vai lá, faz um exame, um autoexame. Então, se organize sua vida, seu dia, seu tempo, para olhar para o tempo que você tem dedicado ao consultório, para outras coisas que você precisa fazer em relação ao aprofundamento e estudo. Verifique qual que é a sua área de atuação, qual que é o público que você escolheu. Cuide também de si mesmo e trabalhe. Divulgue seu trabalho, vai colocando em prática esses ensinamentos que nós estamos oferecendo aqui. A gente tem muito ainda que fazer, a psicologia ainda pode crescer muito. A gente está participando desse crescimento da psicologia. Desista que, eu já estudei, acabou, não acabou não. Bora lá, bate no peito, levanta essa cabeça e vamos fazer um outro plano de ação. Vamos retomar. A gente precisa fazer um comprometimento com a nossa carreira. A gente precisa fazer o nosso trabalho de forma ética, responsável, séria. E eu só falo isso tudo porque eu acredito, e você também, eu sei que você sabe. Nosso trabalho é de uma responsabilidade imensa. Esses dias eu ouvi um médico falando, né, que o psicólogo ele era um profissional nobre que acolhia a dor do outro, né? A gente tem essa relação de beleza, doçura, nobreza e desafio, dor. Nós passamos, quem aí trabalha aí 12 horas, 6 horas, 8 horas, junto com pessoas no nosso consultório que estão enfrentando talvez os piores dilemas da vida dela, as piores dúvidas. Pessoas às vezes que agarraram, estão empacadas em uma determinada situação da vida e que mal conseguem viver, estão sobrevivendo, estão em sofrimento mental. Às vezes, muitas vezes, a gente também já está chegando no público que a gente tem um privilégio, que está cuidando de si mesmo, que está com orgulho de chegar falando assim, faço terapia, minha terapia está em dia. A gente está participando por essa mudança de fala, né? De pessoas que, ao começar a se relacionar, falam assim, Kátia, nossa, eu comecei a me relacionar com alguém, essa pessoa faz terapia, eu fiquei melhor, né? Fiquei tranquila, porque é uma pessoa que se cuida. Então, os dados diários, né, gente, eles são muito preocupantes para que a gente não olhe para a nossa carreira, a nossa profissão, o nosso fazer com tanta responsabilidade quanto os dados. Uma das coisas que eu faço questão de dizer aqui é que tem uma parte que nós estamos fazendo. E eu faço, gente, de coração. Em 2019, eu não precisava inventar mais alguma coisa para o meu fazer. Na minha agenda, de fato, já estava há muitos anos cheia, né? E na hora que eu saio de um encontro com 8.000 pessoas, né, minha cabeça fervendo lá, eu pensava, eu preciso levar um conteúdo de psicologia para além dos muros da faculdade. A gente precisa fortalecer a psicologia de diversas outras formas. A gente não pode só esperar o conselho fazer isso por nós. A gente não pode esperar somente as faculdades fazerem esse tipo de movimento. Nós, um a um aqui, podemos fazer. E isso arde no meu coração e está tudo certo, né? Que pelo menos quem está aqui, quem nos segue, possa usufruir, né, desses momentos, e desses temas e desses conteúdos, para cuidar de si mesmo, para cuidar de sua prática clínica, como uma possibilidade de reflexão, de ampliar repertório,
de dar novas respostas para tantos desafios do nosso dia a dia, para que a gente possa fortalecer a nossa profissão, para que a gente possa se sentir mais seguro e para que a gente possa cuidar de uma forma responsável, né? A Josi colocou isso que você faz, acho que tem tudo a ver com você. Não é, Josi? Eu não sabia disso, né? A internet era muito nova para mim, eu costumo dizer aqui que eu fui a última, quando ainda tinha Orkut, eu fui a última a entrar. No que eu entrei, ele acabou. E aí eu fui muito resistente à internet. Eu também já tive muita vergonha, muito receio. Muitas crenças limitantes em relação a isso. Então, na hora que eu encontrei também essa forma, porque eu tava indo pro presencial, né? Em 2019, o aulão era no presencial, era numa casa de teatro. A ideia era que a gente também fizesse a transmissão do ao vivo, presencial, pro online. Mas veio a pandemia e nos pegou tanto de surpresa. E que me fez olhar para isso como uma outra possibilidade, né? E uma boa possibilidade. Então, se você está aqui, nos acompanha, nos assiste, curte o nosso trabalho, mais uma vez, né? Vamos juntos nessa jornada de 3 episódios, claros, objetivos, direto no ponto. Lembre-se que somos todos psicólogos, nós temos muitos temas em comum que pode fazer diferença na nossa atuação, no nosso dia a dia. Lembre-se que você já faz diferença do seu jeito na vida desse paciente, na vida dessa pessoa que volta para a casa dela, para a família dela, que volta para o trabalho dela, para os colegas de trabalho, para as amizades. Então, nesse 1 a 1, a gente também alcança outras pessoas. Mas que a gente possa se responsabilizar por cuidar desse planeta que a gente vive, né? Da nossa forma, do nosso jeito, oferecendo o nosso serviço. Então, que você, psicólogo que está aqui, assuma essa responsabilidade de ter um olhar para além dessa proposta, né, de uma agenda cheia, mas que você também esteja cheio de conteúdo, que você também esteja cheio de preparo, que você também esteja cheio de repertório, para que você possa oferecer um serviço cada vez melhor para as pessoas que chegam para vocês. Não tem nenhum problema você ter uma agenda cheia, equilibrando isso com a sua saúde, inclusive. A galerinha aí das 12 horas, observe como estão os seus intervalos. Se dê espaços. O pessoal de 6 horas, de 8 horas, observa se essa agenda cheia é o cheio para você, o cheio para uma outra pessoa não é o cheio para mim. Né? Tem alguns médicos que me seguem aqui que atendem num posto de saúde e assim, infelizmente eles atendem às vezes 40 pessoas por dia, 50 pessoas por dia. Nos intervalos curtos e tentando fazer da melhor maneira possível, porque essa é a nossa realidade no sistema de saúde. Mas se você não precisa ver essa realidade, pode equilibrar melhor a sua agenda, os seus outros afazeres. A sua agenda está cheia de quê, né? Está cabendo o quê nessa agenda da sua própria vida? Então, que a gente possa ser cuidadoso com essas propostas, para que a gente possa ser honesto com as nossas metas, para que a gente possa também ser verdadeiro com as nossas necessidades, para que a gente possa sim ter bons planos financeiros de como viver da nossa profissão, mas que a gente possa fazer isso de forma muito responsável e ética. Um beijo no coração de vocês, se cuidem.